Boa noite a todos. É com muita satisfação e alegria que a Editares anuncia o lançamento da obra Decisões Evolutivas, do autor Antônio Fontinelli. Nesta obra, o autor apresenta a decisão sobre o enfoque da conscienciologia em um crescendo, ou seja, partindo da abordagem patológica da decidofobia até a homeostase da decidofilia, constituindo contrapontos entre ressex, reciclagem existencial, e recim, reciclagem intraconsciencial. A decisão evolutiva pode ser definida como vontade pragmática, na capacidade de assumir suas responsabilidades interassistenciais, com objetividade, assertividade e sem conflitos íntimos. A melhor decisão para o autor é aquela focada no princípio conscienciológico, do menos doente assistir o mais doente, respeitando o direito individual de querer ou não ser assistido. De acordo com o autor, a existência humana é feita de escolhas diárias. O fato de decidir a não fazer algo já é uma escolha. A diferença está no autodiscernimento qualificando suas decisões. Para dar início à solenidade, convidamos o autor Antônio Fontinelli. E apresentaremos a sua mini-biografia. Antônio Pinto Carneiro Fontinelli é graduado em Engenharia Civil e Psicologia. Nasceu na Vila Santa Luzia, Tianguá, Ceará. Conheceu a conscienciologia em Rio Branco, Acre, em 1993. Tornando-se voluntário, professor e autopesquisador do IPC em 1997. Em Foz do Iguaçu, Paraná, foi voluntário do CAEC em várias funções. Uma delas foi a elaboração, com demais compassageiros, do Dicionário de Neologismos da Conscienciologia, por 5 anos, até sua publicação em 2014. É autor de artigos e verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Atualmente é professor da Instituição Conscienciocêntrica Conscius, Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial. É tenepsista desde 2003 e reside na Cognópolis de Foz do Iguaçu desde 2006. Para iniciarmos o talk show desta noite, convidamos a escritora e professora Daiane Roça. Boa noite a todos. Nós agradecemos então a presença de vocês aqui nesse lançamento tão especial. Eu conheço o Antônio há muitos anos, né? O Antônio ajudou a construir minha casa. Fizemos curso juntos já. Exatamente. Foi professora minha também. Então é um prazer também estar aqui nesse momento tão especial. Então, para a gente começar a aquecer aqui e o pessoal conhecer um pouco mais sobre o seu livro, Antônio, eu vou fazer uma
primeira pergunta, mas vocês fiquem à vontade também para perguntar, para saber mais sobre o livro. Então, lá na página 38, Antônio, me chamou a atenção um parágrafo que você fala sobre a coragem. Então, eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Então, a consciência decidofóbica tende a conhecer apenas os limites de sua caverna. A possibilidade de vislumbrar outros ambientes é reduzida e constitui um mundo pessoal limitado devido à ausência de coragem de correr riscos frente ao desconhecido. Então, fala mais para a gente sobre a coragem, como que você usou isso para as decisões evolutivas. Fazer decisões realmente requer alguns pré-requisitos. Uma delas seria a vontade. Eu falo muito, a vontade granítica, forte e tal. Mas a coragem, ela precisa ter também. A coragem é um pouquinho do, vamos dizer assim, do lado emocional, mas ela é importante, porque muitas vezes nós precisamos dessa coragem. A vontade, ela é aquele primeiro impulso, como dizia o professor Valdo, ela é o primeiro atributo da consciência, né? Vindo a intencionalidade como qualificadora da vontade, mas a coragem, ela é de suma importância. Eu falo muitas vezes aqui, cito o livro do Vicente, né? Muita propriedade, porque ele é importante. A pessoa que não tem coragem, ele não decide nem o que vai comer naquele dia. E a decisão é uma coisa diária, não tem jeito, você não capa da... Se você não tomar decisão, alguém terá que tomar por você, que a coisa tem que ir. Se você não toma, alguém tem que tomar. E o que é o melhor? É você ser autônomo ou heterônimo. Entendeu? Essa é a diferença básica entre a condição destofóbica e a condição destofílica. Não quer dizer também que o destofílico seja totalmente positivo, não. Mas, comparando, uma é patológica e a outra é homeostática. Porque às vezes a pessoa é destofílica, mas não tem ponderação. E eu também falo, em algumas passagens do livro, sobre a questão da ponderação. Tomar decisão é importante, mas precisa também pensar. Precisa também estudar um pouco daquilo que você vai decidir no dia seguinte ou qualquer outra coisa. Tem que ter informação para você dizer sim ou não àquela decisão. Muito bacana isso. Então, dentro disso, teve outro capítulo que me chamou bastante atenção. Na verdade, eu comecei a ler e comecei a rir sozinha, porque é como se eu estivesse escutando o Antônio falar, né? Diga a página aí. Lá na página 75, é o capítulo 9, e você fala do vocabulário voliciopático. Eu fui lendo o que você listou e eu ia rindo, é como se eu ouvisse a sua voz. Porque aí você fala lá do enxuga-gelo, do sugestionildo, do vacilão. Isso. Então, fala tinha mais. mais, viu? Não tinha mais, porque ficava muito esticado demais. Então fala mais um pouco pra gente, que eu me diverti nesse capítulo. Posso pegar aqui o calmeirão. É aquela pessoa que é calmo, mas não porque ele é tranquilo, tem calmia mental, tal. É porque ele é calmo, porque ele é passivo. Alguém manda dele. Entendeu? Tem também aqui o capacho, esse é a pior situação. É aquele que é subserviente a tudo, né? É o capacho. É aquele que... O que é um capacho? É aquele negócio que você pisa em cima, né? Então, está tudo por aí. E a pessoa destofóbica, se ela não tiver cuidado nas decisões, ela passa mais ou menos por uma pessoa parecida assim. Né? Eu gostei do enxuga-gelo. É que o enxuga-gelo, o que é enxugar-gelo, gente? Você não precisa fazer nada enxugando gelo. Ele desmancha na hora que você está passando lá o pano. Tem vários aqui, o Zé Mané, tem a Maria vai com as outras, que esse aqui é o mais clássico, né? Tem um humorista, né? Diz que o humorista isso é muito forte. Sabe a cerca elétrica? Então, a única que fica lá por cima do muro é a cerca elétrica. Ela é humorista, de verdade, mas o que ela pode fazer? Apenas... Mas é engraçado que a gente começa a ler o capítulo, quem conhece o Antônio vai lembrando, né? Parece que é ele que está falando. Então, assim, ao mesmo tempo que ele faz tares,
você se diverte e você fica, né, pensando, mas será que eu tenho algum desses? Será que eu sou vacilão? E no final eu faço a pergunta. Não faço a pergunta no final do capítulo? Faz aí de novo pra gente. Página 75, né? Finalmente é factível afirmar ser a vontade, a faculdade do ser humano de querer, escolher, praticar ou não certos atos. Sabendo disso, vai depender da sua força íntima, impulsionadora e realização daquilo que planejou, quanto ao querer de fato atingir os seus fins almejados. Porque essas pessoas que são tidas como esses palavrões aqui, né? São pessoas realmente que não decidem mesmo, são pessoas passivas. Então, pois, faz questão de não mudar. Faz questão de não mudar. É isso aí. Mas ele pede licença, tá, pessoal? Ele apresenta esse capítulo, mas ele fala, eu não quero estigmatizar ninguém e tal, né? Então, também, né? É super educado, né? Ela viu esse capítulo, agora está mais tempo que eu. Exatamente. Eu li de manhã, então estou com a memória. Sabe que a memória é bem em dia, né? Legal. Mas também me chamou a atenção, Antônio, lá na página 32, no capítulo da decidofobia, porque você, no começo do livro, você conta um pouco da sua história, né? Que depois de uma conversa com o professor Valdo, ele que sugeriu esse diagnóstico. Ele falou para mim, você tem problema com decisão, você é decidofóbico, mesmo assim que ele falou. Eu digo, professor Valdo, essa palavra realmente eu nunca tinha ouvido. Eu fiquei assim, encucado e tal. Aí, citou algumas pessoas aí, procura fulano de tal, né? Procura, depois eu me lembrei quem era a pessoa e tal, então acabei procurando. E fui para casa, né? Eu morava em São Paulo, né? Interior de São Paulo. E quando vim fazer o curso aqui de autores, não tinha tema, não tinha nada, não sabia o que ia escrever. Estava totalmente um zero à esquerda, né? Aí eu me lembrei, poxa, peraí, eu tive uma conversa com o professor Valdo, que eu aproveitava bem quando eu vim aqui para ter aquelas conversas longas, né? Lá no monociclo, que ficava mais lá. E eu digo, mas peraí, o professor Valdo deu uma dica, não foi uma dica? Aí fui ver e digo, bom, pronto, já tem um termo de pesquisa. Só que eu coloquei o termo de pesquisa de estofobia. E comecei, na verdade esse livro aqui ele é o segundo, eu tenho o primeiro, o Ulisses sabe direitinho, né, Ulisses? Conhece, sabe da história. Eu tive que abandonar e começar tudo de novo. Eu achei melhor fazer assim, porque estava me assediando muito, eu mexer com o outro. Para até num determinado momento eu voltar a mexer com ele. E o tema estava muito pesadão e tal, me aconselharam a ser mais otimizado. Tema mais positivo. Sim, tá? mais homeostático. Mais homeostático, mas mesmo assim, aquilo que eu tinha feito sobre decisão ficou, sobre destofobia ficou, tanto que o livro tem essas passagens todas, e aí eu procurei amenizar, tem esse capítulo, a sessão parece que é a quinta, ela é bem composta, ela tem 55 páginas, vocês vão observar, que é onde tem o meu posicionamento, que seria vários posicionamentos, o princípio do posicionamento pessoal, anticarneirismo, depois eu posso entrar nesse assunto, eu fiz a mudança do nome, autoconfiança decisora, autodeterminação decisora e assim por diante. A maioria desses temas eu fiz verbetes, né? Inclusive tem um último verbete aí que ainda não defendi, que é o otimismo decisor. Vou até começar a cobrar a turma da enciclopédia, né? Então viajar, né? Mas eu achei curioso porque dentro dessa sua história esse holopensene, essa mensagem fica bem explícita no livro, de uma pessoa que vem de uma dificuldade, mas que ao longo de vários anos vai superando e vai trazendo uma série de exemplos que quando você lê, você fala, olha, ele superou já esse item. Então isso fica bem evidente à medida que a gente vai lendo a sua obra. Provavelmente, na época que eu escrevia esses primeiros capítulos, eu não ficaria nessa posição que eu estou aqui. Posicionado, tranquilão. Não é o calmeirão não, tá? É o tranquilão. Explica. Porque eu era muito ansioso e achava que com essa minha ansiedade eu ia ter dificuldade de escrever algo. E eu consegui superar esse ponto aí. Eu consigo, inclusive, fazer divulgação
dos cursos da CONS, que eu faço toda semana, estou fazendo vários, e hoje eu percebo que a gente tem uma dominação maior, eu tenho uma dominação maior sobre a fala, né? Não engulo mais muitas palavras, só algumas, de vez em quando, algumas sílabas e tal. Mas isso é um crescendo, a gente vai percebendo que alguma coisa tem melhorado. E as próprias pessoas dizem assim, Antônio, realmente tu está melhor nisso. Eu digo, não, mas nem percebi, não, você está melhor. É porque às vezes a pessoa não se percebe tanto, mas os outros, porque essa questão dessa interface com o outro é muito boa demais. Viver na Cognopa é uma maravilha. Você está no meio de todo mundo está olhando para você, e a senhora, Antônio, cuidado, que isso aqui não está certo e tal. E aqui lá, então, a gente recebe aquelas chamadinhas de leve, né? Sutis. Mas tudo isso aí, eu toda a vida, eu aceitei essas heterocríticas, até porque eu fiz por mais de 20 com 5 cobaias, porque quem não consegue receber crítica, não consegue fazer nem o primeiro cobaia, né? Ele se aborrece, né? Não aguenta, não suporta estar ali à frente, ali no processo todo. Eu fico com mais de 20. Então, estou aqui. Perfeito. Cobaião aí. Você quase adiantou uma das respostas à minha pergunta, mas eu vou insistir. Porque dentro do perfil decidofóbico, sim, você relacionou alguns trafares. Então, por exemplo, você chamou atenção para a hesitação, para baixa autoestima, para aquela pessoa que tem aquele perfil buscador borboleta e aquele que quer ficar só na zona de conforto. E você ressaltou esses trafares, mas ao mesmo tempo você foi dando soluções para superar. Então a minha pergunta é, como é que você fez isso? A sua superação, para você dar exemplo pra gente. Não é à toa que eu estou há muitos anos, eu conheço o Conscienciograma antes da existência da Conscius. Eu conheço os trabalhos de João Aurélio, da Flávia, né? Antigamente era Flávio Usna, não é mais, há muito tempo já mudou. Rogério, Flávio. Era da época, né? Então, tudo isso aí são trabalhos que a gente vai, sabe? Para mim, o Conscienciograma ainda é um desafio. Ainda é um desafio. Mas comparando com antes, era muito mais desafio. Mas você acha então que esse investimento que você fez de autopesquisa a partir do Conscienciograma foi o que mais startou e dinamizou esse seu processo? Foi um deles. A convivência bem ajudou bastante aqui. Né? Essa convivência é salutar. É tanto que eu fiz questão de citar 100 questões do Conscienciograma, está lá no adendo, como também 100 verbetes da Conscienciologia, bem relacionado com a temática. Inclusive tem questões que falam da palavra decisão mesmo. O que me chamou a atenção foi isso. Aí eu fiz aquela pesquisa. Primeiro eu pesquisei algumas questões que tinha a palavra decisão, mega decisão, não sei o quê, algumas de textofobia, mas a maioria era a palavra decisão em si. Aí depois eu ampliei, que não vai ficar só nisso não, porque o decisão é muita coisa, é um assunto que traspassa muita coisa, né? E vi que o posicionamento tem decisão. Todo esse, por exemplo, a seção 5ª tem todo esse material relacionado com, foi o que mais absorveu essas questões. Tá? Tem questões sobre vontade, tem questões sobre coragem, tem questões sobre trafores, porque eu era uma pessoa muito trafarista. Você imagina o quanto eu era trafarista. Eu me julgava como uma pessoa repleto de trafares. Aí eu digo, mas peraí, tem que ter uns trafores. Será que eu não tenho? Só os outros que percebem, eu não percebo. Aí comecei a ver isso. Não, peraí, eu também tenho trafor. Então, eu acho que tem um balanço, né? Isso vai e vem, a gente melhora os trafares e aperfeiçoa os trafores e ainda por cima de lambuza consegue adquirir novos trafores, que é chamado de trafares, né? Muito bom, mas é bem isso, essa autoridade moral de quem superou trafares, de quem está desenvolvendo cada vez mais os trafores, fica bem evidente na sua obra. Quero lembrar também que escrever uma obra nunca significa que você reciclou 100% que está aqui. Há muita
teoria, porque senão nós não escreveríamos nada. É como uma pessoa que vai dar aula de projeção. Mas, Antônio, você é bom mesmo na projeção, você está dando aula de projeção, né? Legal, né? Está dando aula de cosmoética. Pô, você deve ser um tremendo cosmoética, né? Você é um tremendo projetor aí consciente. Mas para dar aula, não dá aula. Mesmo que você não seja um bom projetor, mas faz o que pode, né? É a mesma coisa o livro. Se você for esperar para estar totalmente reciclado, para apenas após a reciclagem publicar, você vai dessomar. Mas daqui a pouco nós o livro é essa vida, tá? Não é para próxima, não. Hoje você é o nosso especialista sobre decisão evolutiva. Então daqui a pouco vem umas perguntas difíceis aqui. A plateia está pensando, você é o nosso especialista. Mas enquanto eles vão pensando, Antônio, mais uma pergunta aqui para a gente refletir junto com você. O que você acha que o seu livro, né, a escrita do seu livro até o dia desse lançamento, e vão ter outros lançamentos, ajudou nesse seu processo de superação da decidofobia? Como é que você viu? Não, ajudou bastante. Eu era muito decidofóbico. E que a decidofobia tem duas classificações. Inclusive o professor Valdo, parece que ele fala dos 700 experimentos. Do mais moderado e aquela mais paralisante, né? Eu me qualifico na moderada, não sou aquela pessoa, porque senão não teria nenhuma casuística aqui. Minhas casuísticas mostram que eu também não estava tão piorzão, não, mas a condição de decidofobia ainda era marcante, embora nessa primeira situação, né? E eu penso que minhas decisões hoje estão muito mais acertadas, estão muito mais... sou mais decisivo com minhas coisas. É tanto que não publicaria se eu não continuasse com a decidofobia. Escrevi e engavetava, porque a coisa mais fácil do mundo é você engavetar aquilo que você escreve. E tem gente que faz isso. Tem gente que prepara um verbete e não defende. Mesma coisa é um livro. Então eu fiquei atento desde do dia que eu terminei, dei por pronto, e fui insistindo nas revisões. Revisões para mim era rápido, fazia rápido, levava para casa e terminava rápido, já entregava. Demora maior da instituição, que tinha sua dificuldade com o voluntariado, essa coisa toda. Mas assim, o que dependeu de mim, eu procurei atender no menor tempo possível. E a gente pode então encaminhar as pessoas para você, então, quando bater alguém na nossa porta e falar, eu tenho dificuldade de decidir, então a gente pode encaminhar. Vamos lá, vamos conversar, por que não? A gente dá o que já pode oferecer, né? Tendo a sua capacidade decisória. Daiane, posso interromper? Pode, por favor. É porque me ocorreu uma dúvida assim, quando você falou aqui dos tipos, e agora falando da decidofobia, né? Se no caso a pessoa decidofóbica é só aquela, aqui eu estou falando um conceito que eu tenho na minha mente, tá? Isso. Que é só aquela que tem dificuldade para decidir, ou também inclui aquela que decide e depois volta atrás, decide e volta atrás. Tem esse biotipo aí? Tem também. Vai e volta, né? Na verdade, essa pessoa não teve embasamento nenhum para decidir. Porque, como eu falei, decidir precisa ter também um pequeno conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você vai comprar um carro. Você tem que ver o que você precisa daquele carro. E também você tem que conhecer os carros que estão na praça. Né? Então, você vai no carro certo. Não adianta o cara lhe convencer que aquele carro vai ser para você. Porque você está mediante as suas necessidades. Você viu que aquele carro é o mais apropriado para a sua necessidade. Não interessa a necessidade do outro. Né? Então, decidir requer preparação. Você pode perguntar a alguém se realmente não tiver uma coisa rápida, né? O problema das decisões está no processo do time, tempo. A pessoa quer uma decisão, por exemplo, para ontem. Tem aquelas decisões que você diz assim, não, eu quero para ontem essa decisão. Tem que ser já, vamos lá. A pessoa tem que consultar o que você vai fazer naquele período. Por exemplo, curso aqui, dá um exemplo bem simples. Fazer curso aqui. A pessoa diz, esse curso aqui, realmente o curso é bom. Mas peraí, eu tenho que ver porque eu tenho na minha agenda. Às vezes eu tenho outro curso no mesmo dia. Ou outra coisa, não estou aqui, estou viajando, estou ocupado com alguma coisa, alguma tarefa, algum compromisso. Então, essa consulta que você tem para fazer, ela é importante.
Então, é por isso que eu digo, eu tenho uma pequena ressalva sobre o decidofílico. É uma palavra positivíssima. Mas, às vezes, você vai achar que uma pessoa é decidofílica porque ela decide rápido as coisas. Também não é por aí. Você precisa ter uma cautela. Ter aquela que eu chamo de ponderação. Pelo menos você consulta a si mesmo. As suas coisas em casa, suas anotações, seus compromissos. No mínimo você tem que fazer isso. Não decidir na hora, porque nessa decisão que você faz precipitada, você acaba voltando atrás. Porque não foi segura, não teve nenhum embasamento. Você fez por uma atitude, vamos dizer assim, de querer responder rápido, de querer agradar, às vezes até ficar livre do perguntador também. Tem uma série de coisas em cima disso. Né? Não se toma decisão de uma hora para outra. Imagina um governador do estado tomar uma decisão rápida, porque chegou lá o pedido e disse, não, peraí, calma, tem que consultar minhas finanças, né? Tem que consultar a equipe, outras pessoas, né? E a questão da equipe é interessante, é bom, porque você dissipa aquela responsabilidade que está sobre o seu ombro, porque decidir também isso implica em responsabilidade. Não é assim, porque ele tem consequências. Quando você decide, o que você está decidindo? Você pode ter decidido uma coisa muito séria, gente. Então você tem que ser pensado. Às vezes você não dorme de noite, se você tiver uma coisa muito séria para decidir. E às vezes você divide com alguém. Não pode dividir também com todo mundo, porque não daqui a pouco você vai perdendo o time, né? A decisão é para ontem, você acabou se perdendo e tal. Poder é curso de prazo, né? Se chama disso. Às vezes, pai ou mãe, na melhor das intenções, impede o filho de desenvolver a capacidade de decisão. O que você acha disso? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, tem momentos que, depende da idade